Olá, muito boa tarde, né? Muito boa noite, dona Dora. Boa noite. Estamos aqui chegando já para o programa de hoje. Fabiano hoje vai ficar encarregado de tomar conta desse programa. Fica com você, Fabiano. Estou aqui às suas ordens. Vamos lá então. Inicialmente a gente agradecer sempre aos nossos amigos que nos acompanham, né? Que estão sempre presentes nesse estudo. E a todos os que vão ver, né? Mais à frente, um pouquinho mais tarde. A quem chegar essa gravação, né? Esse momento que a gente sempre diz que é um momento ao tempo que tem sua importância, a gente também consegue dar a descontração necessária ao tema, sabendo da relevância e da importância para a nossa vida, né? Pois bem, nossa amiga Dora, nós aqui estamos em Brasília, mandando um abraço aí para todos de Parnaíba, sentindo essa brisa do mar e mandando um pouquinho dessa brisa do Cerrado aí para vocês também, tá? Maravilha. É muito bom essa nossa tarde, esse momento da gente É. se encontrar para discutir doutrina espírita. Pois bem, meus amigos, então vamos pôr a mão na massa, né? Eu já estou aqui, além das obras que a gente se baliza, estou aqui com meu instrumento, meu lápisinho, sempre anotando aqui, rabiscando, o que a gente precisa aí, vai pontuando aquilo que vai sendo intuído e aquilo que também vai sendo contribuído nesse diálogo. Bom, nós estamos então na lei do trabalho, né? É uma lei que a gente traz com uma grande importância. A gente já discutiu aqui o termo, né, o significado, de onde é que vem a origem da palavra trabalho. A gente então parou na questão de número 680, foi a última discutida na semana passada. Então nós vamos dar continuidade a partir da 681, né? É interessante que a lei do trabalho, como todas as outras leis que a gente vai ver, como o princípio, a lei, podemos dizer assim, a doutrina, como alguns gostam de chamar, da reencarnação, ela está presente e é que vai nos dando a luz, vai nos trazendo clara evidência para esses fatos. Porque, como bem nos disse os benfeitores espirituais, quando você não considera a realidade espiritual, e aí é chamada de a vida futura por Allan Kardec, quando você não leva em consideração a reencarnação, o próprio Evangelho de Jesus perde sentido. Por isso que muitas pessoas às vezes, não, mas não tem sentido isso que Jesus está falando. Por que Jesus está dizendo a dar outra face? Como assim eu tenho que, se alguém me toma a capa, eu tenho que dar a túnica também? Né? Que história é essa de que eu tenho que estar me reconciliando com uma pessoa que só me faz um mal? Então, é exatamente esse princípio, essa doutrina, essa lei da reencarnação, a chave que vai nos dando o entendimento sob a luz do Espiritismo que nos traz toda a lucidez, todo o entendimento, né, do que somos, por que estamos, né, para onde devemos ir, né, qual é o nosso ponto de chegada. Por isso que o Livro dos Espíritos contém a filosofia dos espíritos, porque ele trata exatamente dessa relação entre os encarnados e os desencarnados e as consequências que advêm disto, né? Pois bem, na questão 681, Allan Kardec faz a seguinte indagação aos benfeitores espirituais. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? E a resposta: certamente, assim como os pais devem trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente. Isto é ignorado com muita frequência na vossa sociedade atual. E aí ele faz essa questão, uma referência a essa questão 205. Essa questão 205, ela está lá no capítulo 4, que é a pluralidade das existências, onde ele vai falar exatamente do parentesco filial, né? Essa questão da parentela, onde ele dá essa primeira tratativa. Mas vamos lá. Observe que Kardec faz a pergunta se os filhos têm a obrigação. A espiritualidade responde que sim, mas também já diz no contraponto, né? Vamos dizer assim, que os pais também têm a obrigação para trabalhar para os seus filhos. Isso tudo, eles querem, tem como base o amor.
tanto o amor filial como o amor paternal. Então a gente já sabe que o sentimento do amor, exatamente como a espiritualidade vem nos falando, por isso que Jesus já vinha nos ensinando, os antecessores de Jesus que foram enviados por ele, que tinham a missão de trabalhar a verdade para nós, sempre falaram do amor, dessa energia do amor. Então nós temos aí a base dessa relação, dessa questão de se trabalhar um em prol do outro, né? Filho para os pais e pais para o filho, o amor. Mas aqui tem o princípio da reencarnação que a gente está falando. Por isso que Allan Kardec faz a menção à questão 205. Né? Ora, vamos dar uma olhadinha lá na questão 205, que exatamente qual é o texto que ela nos traz, para a gente fazer um comentário, né, coerente com a questão. A questão 205 está no item parentesco filiação. Tá? E Kardec pergunta, aliás, Kardec não pergunta, Kardec afirma, né? Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, ao fazê-los recuar às existências anteriores. E aí a espiritualidade vem dar a lição, né? Ela os amplia, não os destrói. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Então vejamos, hoje quem é pai, né, pode ter sido filho dessa mesma criatura que hoje está como seu filho ou vice-versa. Então, quando a gente observa por essa ótica, a ampliação dos laços de família, ela se torna bastante considerável. E se você traz isso para a tônica da relação do trabalho, nesse intuito de que a gente provém, como a gente já falou, provém o sustento material, mas a espiritualidade nos traz nesse capítulo o trabalho útil também, né? Nos traz o trabalho intelectual também, nós vamos perceber que se a gente não dá a devida atenção a essa criatura, nós podemos estar, por exemplo, tratando mal alguém que foi uma mãe, e isso nós estamos tratando já dentro dos laços consanguíneos, nós não estamos nem considerando a questão de vizinho e empregado. Nós estamos colocando dentro dessa questão já consanguínea. Alguém pode ter sido sua mãe na encarnação passada e nessa vem como seu filho. E você tem como dever de pai, né, ter esse trabalho de prover a família, de sustentar, de dar a ele as condições materiais para ele viver, obviamente também associado às questões morais. E ao passar do tempo, né, passa-se a obrigação ser do filho. E se esse filho não tem a consideração com o pai, e sabendo ele posteriormente na vida espiritual de que aquilo foi uma mãe sua no passado, por exemplo, que normalmente a gente fala na relação com a mãe, não é o caso, mas normalmente a relação com a mãe está sempre mais nesse campo mais fraterno, de mais sentimentos, né? Não que não tenha com relação aos espíritos que encarnam na condição de pai. Então, essa responsabilidade mútua, ela, além de estar embasada no amor, que é o campo principal, ela nos vai trazendo essa realidade, essa noção e essa ampliação exatamente pela reencarnação. E quando ele diz que nós associamos, olha só, ele já falava naquela época, né, lá entre 1850 e 1857, né, que isto é ignorado com muita frequência na vossa sociedade atual, essa afeição recíproca. Então já existem os embates familiares, as dificuldades, essa falta da caridade, do bom relacionamento nesse campo do trabalho em relação à necessidade do trabalho de mútuo sustento, cada um na sua devida fase, já não era considerado, já não era levado tão em voga, já não tinha um apreço dentro da sociedade. Por isso que ele nos remete à literatura da questão da reencarnação. Porque você pode estar tratando alguém, e aí se a gente sai da esfera consanguínea no momento, mas, por exemplo, nós temos a filiação que a gente chama do coração, que são os filhos adotivos. Muitas vezes você adota aquela criatura, e se você, como filho adotado, não dá o devido respeito àquele que te deu todo o carinho, o amor e o sustento na vida, né? Sabendo que você não tem esse parentesco biológico, e saber que essa criatura foi alguém muito cara a uma existência anterior, e isso torna para o espírito
dá ao espírito um choque de realidade muito grande. Começa aqui, talvez não perceba tanto, mas quando se vai para o estado errante, e aí é o estado em que a gente não tem como esconder nada, não tem como você querer se colocar debaixo de uma lona, não existe aquele desculpismo, você não vai para onde você for, tem uma espécie de uma lanterna lhe acompanhando todo o tempo, dizendo é você mesmo, né? Então nós temos que ter, dentro dessa questão, sim, esse cuidado. Hoje, filhos ou como pais, mas na relação da base do amor, saber que na lei do trabalho a gente se dá esse mútuo sustento, né? Quando a gente estuda a reencarnação, a gente vê a beleza dessa lei, da grandeza dessa lei, que nos une fraternalmente como família universal, né? Sem que a gente lembre hoje desses laços do passado, mas a gente está sempre indo e vindo. Sempre alguém nos recebe, sempre recebemos alguém. Sempre alguém nos recebe, sempre recebemos alguém. E eu acredito que seja dessas vivências que vão se fixando em nós que vai fazendo com que a gente tenha esse entendimento que devemos zelar por aquele que nos trouxe. Quando nós estamos na vivência como filhos, muitas vezes a gente não se dá conta muito do que os pais fazem por a gente, né? A gente nem percebe, não valoriza, e eles se esforçam, e eles abrem mão de situações que para eles poderiam trazer algum benefício, para que esse benefício vá para o filho, eles fazem de tudo para que aquela oportunidade que aquela criatura que ele colocou no mundo se apresente seja a melhor possível. E aí, de repente, com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquela criatura vai perdendo aquela jovialidade, aquela capacidade, e muitas vezes chega a situações em que sequer pode se expressar direito, né? E é um momento, assim, difícil, porque muitas vezes nós não estamos preparados para isso, para sermos essa criatura amorosa, carinhosa. Estou falando de entendimento, não estou falando de pessoas estranhas, né? A gente vive muito tempo distante das pessoas. Um filho casa, vai embora, já não tem aqueles laços, aquela convivência com a família, e, de repente, as situações se moldam de tal forma que aquela pessoa está precisando de um amparo, está precisando de uma atenção. E a gente, por não ter esse hábito, por não ter esse gesto, muitas vezes não consegue ser como deveria ser. Mas, pelo menos, o sentimento de respeito, de amor, de certeza, de olhar para aquela criatura e perceber que ela já está no limite das suas forças, que é o limite do trabalho, como bem diz. Nós vamos ver já sobre o repouso, né? Ela está na hora do repouso dela. Ela já trabalhou até o limite do trabalho. E agora é hora de descansar, agora é hora de repousar, agora é hora dos filhos se voltarem, fazer alguma coisa, de tal forma que essa pessoa não venha passar por necessidades, sofrer além daquilo que lhe é necessário. Que a gente sabe que tem sofrimento que você não pode, infelizmente, impedir de acontecer. Mas, na medida do possível, fazer por onde impedir que se agrave mais a situação da pessoa. E a gente fala isso porque a gente sabe que tem muitos filhos que são desprovidos completamente de sentimentos, né? Que para não terem a sua vida limitada naquilo que programaram, naquela vida e tudo, abandonam os seus pais. Tem muita criatura que está em abrigos e asilos porque não tem família. Mas existem aqueles casos também daqueles que foram deixados lá e que ninguém nunca mais voltou. E isso, a criatura ela não pensa que vai chegar um momento na vida dela que ela vai precisar dessa assistência. Que ela vai precisar, mesmo que ela tenha condição, mas ela vai precisar desse entorno, dessas criaturas em torno dos filhos, do carinho daquelas pessoas, da atenção daquelas pessoas. E aí eu lembro sempre daquela historinha muito conhecida, mas sempre tem alguém que não sabe, e daquela criaturinha que o pai um dia resolveu botar o pai dele para fora de casa, que já estava idoso, estava
bagunçando a casa, já não tinha mais o equilíbrio. E ele botou o pai para fora de casa e entregou um cobertor para ele, foi a única coisa que deu, mandou, e o neto observando aquela situação. E aí, quando o avô se afastou, ele correu e disse, vou vir aqui, e pediu a metade do cobertor para ele. E aí o pai olhou para ele, por que você fez isso? Ele disse, não, é porque eu preciso guardar para quando você também ficar velhinho, que eu for mandar você embora, eu tenho um cobertor para lhe dar. Então, veja bem, a gente não tem noção do que é que a gente está trazendo para essa nova geração com relação a esse respeito, a esse sentimento que a gente deve ter pelos nossos idosos, né? Eu sei que não é fácil, mas o que é fácil? A gente também um dia vai ficar velho e com certeza a gente vai querer que alguém cuide de nós. Nós não vamos querer ser abandonados. Então, se os pais, mesmo aqueles que não tiveram condições, eles não deram mais porque não tinham condições de dar. Mas se esforçaram, deram de si. E é nesse momento que o filho tem que lembrar que ele deve, e que se organiza novos projetos, e que nós vamos ter que voltar juntos novamente, e eu vou depender muitas vezes daquela pessoa para aquela oportunidade, e eu vou pensar assim, meu Deus, eu fui tão ruim com ela naquela oportunidade, no entanto, com ela ou com ele, no entanto, eles agora já estão lá, estão querendo me receber novamente. Né? Então, a gente tem que atentar para essas coisas, e a doutrina ela chama a nossa atenção de tal forma para essas questões que não é tão simples assim. A gente tem uma atitude dessa natureza e fica por isso mesmo e tudo bem. Não, nós temos uma consciência, nós temos uma responsabilidade reencarnatória como espírito, nós temos aí muitas coisas que vão contar nessa questão. Verdade, Dora. E só para a gente dar uma pincelada um pouquinho mais assim na questão da reencarnação, porque para a gente que é espírita, e para todos aqueles que têm a crença na reencarnação, essa questão ela fica bastante clara, né? O entendimento. Mas para quem tem ainda uma dúvida, fica com aquele pé atrás, isso tudo, né? Que é normal. O ideal é que a gente busque as informações, busque o estudo para a gente aprimorar. Tem uma questão interessante que o Gabriel Delany, ele conviveu com Allan Kardec quando era criança, né? O pai dele fazia parte do ciclo de estudos ali do conjunto com Allan Kardec. E ele escreveu obras belíssimas. E dentre essas obras tem uma obra chamada Reencarnação. E por que a gente quer falar um pouquinho, só uma pincelada rápida nessa obra? Quando a gente fala, por exemplo, como é que se prova a reencarnação? Como é que se tem comprovado que realmente esse espírito vive outras vezes? Como é que... Mas o filho não herda do pai as características, e aí a gente vai observando, e Kardec observou, e esses estudiosos como Gabriel Delany foram também buscando estudos e evidências de que, poxa, mas tem gênios que são gerados de pais que são, vamos dizer assim, ignorantes, né? Que eram tidos como ignorantes, e vice-versa. Pais inteligentes, gênios, e os filhos não tinham a menor característica, né, que dissesse que se fosse para relacionar a filiação pela intelectualidade, não seria possível comprovar. E aí eles vão bater em cima disso exatamente para mostrar que a questão da reencarnação, você pode ter um espírito que dentro de uma condição, dentro do que ele fez perante as leis, se ele for um espírito, todos nós somos inteligentes, né? Mas se usamos essa inteligência, essa genialidade para uma coisa que não foi boa, ou seja, nós distorcemos as leis divinas a nosso favor, a nosso bel prazer, por um momento muito fugídio aqui na Terra, você vê na encarnação seguinte uma condição que você não vai ter esse intelecto à sua disposição, nem vai desenvolvê-lo a ponto como a gente tem na busca. Eu preciso estudar, eu quero fazer a universidade, muitas vezes você não vai ter isso. E lá no livro da Reencarnação, o Gabriel Delany fala exatamente dessas crianças, né, chamadas crianças prodígio. E ele faz uma pincelada rápida, inclusive citando alguns personagens históricos que tiveram filhos que não eram, como eu falei agora há pouco, dada a sua intelectualidade e vice-versa. E eu queria só ler rapidamente esse trechinho, porque aí quem tiver interesse em buscar a leitura e o estudo dessa obra, ela é muito interessante. Ele fala assim: existe um número considerável de grandes homens cujos descendentes foram abaixo de medíocres.
Péricles procriou 2 tolos, Páralos e Xântippos. O sábio Aristipe deu nascimento a um furioso como Clínias. Do grande historiador Tucídides nasceu o inepto Milésias. Sócrates e Temístocles só tiveram filhos indignos. Entre os romanos, vê-se o mesmo. Cícero e seu filho, Germânico e Calígula, Vespasiano e Domiciano. O grande Marco Aurélio teve por filho um furioso, Cômodo. Na história moderna, o filho de Henrique IV, de Luís XIV, de Cromwell, de Pedro o Grande, como de La Fontaine, de Crebillon, de Gage e de Napoleão, dispensam outros exemplos. Melhor ainda, as crianças prodígio provam-nos com evidência irresistível que a inteligência é independente do organismo que a serve. E isto porque as mais altas formas da atividade intelectual se mostram entre aqueles cuja idade não atingiu a maturidade plena. É esta uma das melhores objeções que se podem opor à teoria materialista. Ou seja, é a alma, é o espírito a que ele se refere, e ele está trazendo esse confronto dentro das leis da ciência, tá certo? E agora a gente vai entrar num item, né, do limite do trabalho e o repouso, que é aí uma grande experiência. Ih, rapaz, já apagou a luz aqui, gente. Que é um entendimento que a gente precisa ter, porque a gente sabe que, como nós somos espíritos imperfeitos, nós muitas vezes desviamos o nosso objetivo, o nosso foco, e a gente acaba se deturpando aqui, buscando no exterior algo que complemente um vazio da nossa alma, né? E aí a gente vai explicar numa outra questão aqui, que é na 683, exatamente o que a gente está já introduzindo nessa parte do estudo. Então, na questão 682, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Né? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Portanto, 2 aspectos, né? O repouso como lei também, né? E a importância de se... dessa questão, tem aqui um comentário que eu queria passar logo, do Gifran, em relação ao que nós conversamos. Quando encarnados, nós trazemos traços da encarnação anterior? Você quer que eu responda, no caso? Sim, você estava falando de encarnação. Sim. Sim. Bom, nós somos um conjunto, vamos dizer assim, nós somos tudo que nós somos agora, nesse exato momento, nós temos em estado latente. Tudo que você viveu, todas as encarnações que você teve, está aí guardadinho num lugarzinho chamado inconsciente, que não é tão inconsciente como a gente imagina. A ciência já vem estudando e comprovando que muitas das decisões que a gente toma, 90% a 95%, o nosso subconsciente, o inconsciente, né, ele tem agido, tem nos guiado nesses processos. E nós estamos falando desse subconsciente, desse inconsciente, também das experiências recentes. Mas você, por exemplo, tem aptidões que você não adquiriu nessa vida. E ela se manifesta com a naturalidade. De onde ela vem? São os traços de personalidades que você vivenciou, que você desenvolveu, por exemplo, uma cultura musical, uma cultura poética, uma cultura literária, um desenvolvimento na área médica. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo agora. A minha avó paterna nunca pisou numa escola médica, nunca fez um curso de enfermagem, nunca estudou a medicina como a gente tem os livros, principalmente a época e o local que ela viveu, mas quem aplicava injeção nos filhos, nos netos, nos vizinhos era ela. Quando alguém, por exemplo, tinha um corte profundo, quem costurava, quem fazia o curativo era ela, e fazia muito bem feito, né? Tivemos um relato, um dos meus tios relatou certa vez que uma pessoa foi acidentada na época por um veículo e ficou completamente desfigurada. E ninguém tinha coragem de tirar o corpo do local devido à condição. Quem é que foi lá, como diz a história, juntar os cacos, costurar tudo direitinho para que a pessoa tivesse um mínimo apresentável no velório? Dona Marinha.
De onde vem todo esse conhecimento, essa técnica de costurar um corpo, essa forma de você atuar um traço que ela trouxe de alguma encarnação que se evidenciou naquela condição, que lhe foi permitido que fosse evidenciado. Então, trazemos todos, fica aí guardadinho, para que a gente possa, na encarnação que nós estamos, desenvolvermos o que foi proposto para nós. Mas não pensemos que esses traços não deixem de atuar, porque eles atuam em menor ou maior grau. Tá certo? Não sei se eu me fiz claro aí para o Gilfran. O pessoal está dizendo que o som está dando eco, mas eu não sei de onde está vindo, não estou conseguindo identificar. Vamos voltar, então, à questão que você estava comentando, sobre a questão da necessidade do repouso, né? Uhum. Pronto. Bom, então a questão do repouso ela é tão importante quanto o trabalho, né? Porque nossa forma orgânica também ela é configurada, vamos dizer assim, para que ela tenha que se reenergizar, né? Nós fazemos o uso das forças, né? O máximo que nós podemos fazer no nosso dia a dia, e naturalmente a gente tem um desgaste. Lembremos que o fluido vital que dá vida aos corpos orgânicos, ele tem um tempo. E ele se desgasta com o tempo. Então, nós precisamos estar, lembra que a gente falou que a gente precisa estar sorvendo ele pela respiração, pela alimentação, pela troca de energia com outras pessoas que têm esse fluido em mais abundância, né? Então, esse repouso é exatamente porque, dada a quantidade de fluido que nós temos no corpo, e aí a ciência vai ter explicação também do ponto de vista fisiológico, né? A gente precisa restabelecer o quê? Essas células precisam, esse corpo precisa, o cérebro físico, ele precisa se desfazer daquelas informações que não vão ter a utilidade necessária, né? Resguardar aquelas que a gente deu a devida importância, porque também quando a gente está pensando, e o intelecto também é relacionado ao trabalho, a gente gasta energia. A ciência já comprova que a gente também gasta energia quando está exercendo alguma atividade intelectual, né? E é interessante falar do repouso, é que o repouso, o significado etimológico é esse ré, é de repetência, né? Outra vez, né? O pouso vem de descanso, ou seja, eu tenho que descansar outra vez, eu preciso descansar outra vez, então eu tenho um ciclo de atividade, mas eu preciso ter um repouso outra vez para que esse corpo se organize e para que a inteligência, que é a faculdade do espírito, ela venha a se desenvolver, porque a gente precisa também desenvolver. O aprendizado, ele não fica registrado no cérebro físico, né? O cérebro físico é o meio pelo qual o espírito exerce aqui a sua atividade intelectual dessa forma. Então, para que esse conhecimento que a gente está aprimorando, para o contato que a gente está tendo, né, nas experiências, eles vão ficar registrados no espírito. Então, a inteligência precisa ter essa liberdade, a liberdade de atuar, a liberdade de estar em contato no plano espiritual com o anjo da guarda, com os nossos espíritos amigos que nos orientam, nos corrigem as posições, dos pontos de vista que a gente tem, né? Então, o repouso tem todo esse aspecto. Além disso, sabemos também que nesse momento, é o momento de liberdade que nós temos para estar em contato com um plano maior. Inclusive, a gente tem os relatos aqui no próprio Livro dos Espíritos, que é exatamente por essa condição da alma ter esses momentos de contato com o plano espiritual, quando o corpo fica adormecido, que muitos espíritos de uma hierarquia mais elevada vêm aqui realizar o trabalho. Não são perfeitos, puros, mas são mais elevados. Como eles sabem que vão ter esse contato com o plano maior, absorver energia, exatamente por essas etapas quando o corpo está adormecido, é uma das razões que é apresentada pelos benfeitores espirituais deles estarem aqui conosco. Interessante que, muitas vezes, o repouso é tão importante que, muitas vezes, você chega em casa estressado, preocupado com uma questão que não conseguiu resolver no trabalho, e descansa, e depois, quando você acorda, parece que a ideia vem toda trabalhada na sua mente. Já sei como é que eu vou resolver essa situação. Você pode ter tido socorro do mundo espiritual, você pode ter também dado aquela pausa na mente para ela relaxar,
para pensar, para se aliviar daquela sobrecarga, e depois a mente conseguir ordenar exatamente a ideia, o pensamento. Por isso que é importante não só trabalhar, mas também o repouso e o lazer. Nós precisamos disso, porque são refazimentos. O repouso e o lazer, eles trazem refazimento. Lógico que nenhum dos dois pode ser em excesso. Nem o lazer em excesso, nem o repouso em excesso. Porque se eu aproveito porque saí do trabalho e agora eu vou curtir meu lazer e me excedo, no outro dia eu não estou em condição de trabalhar. É verdade. Se eu me coloco demais em repouso também, eu não tenho também. Então, tudo tem que ser no equilíbrio. Agora, com certeza, esse momento, até mesmo para essa questão que o Gilfran colocou, para o espírito se refazer, para o espírito buscar nas suas experiências passadas alguma coisa que possa contribuir com aquele momento que ele está vivendo. Porque é justamente nesses momentos, quando a gente se depara com uma situação que a gente encontra uma dificuldade. Eu vou falar uma coisa aqui que eu costumo falar e não nego porque realmente é como eu ajo. Normalmente, quando eu estou diante de uma dificuldade, que eu não consigo entender alguma coisa, que eu não sei como me portar diante de alguma coisa, eu sempre peço para o meu espírito que ele busque lá na sua caixinha de armazenamento as experiências que ele já viveu naquele momento e traga à tona porque eu estou precisando delas naquele momento. Porque normalmente nós temos isso. Nós já vivenciamos, você falou da sua avó, que nunca foi numa escola de medicina, eu também nunca fui numa escola de nada que dissesse respeito à tecnologia. Mas eu tenho uma facilidade muito grande com isso. Eu entendo coisas que eu chego, às vezes, a ensinar para as pessoas que estão estudando. Já tive muitas situações assim, das pessoas chegaram a me dizer assim, como é que você consegue fazer isso? Eu estou fazendo isso aqui, mas é assim, e para mim é tão simples, que parece assim, que sabe, que eu sempre soube. Então, eu nunca aprendi como manusear um computador, nunca fiz uma escola de Word, de Excel, de nada dessa vida, e tudo que eu vejo, eu vou lá, busco, dou uma pincelada e daqui a pouco eu já estou entendendo como é que faz tudo isso, eu sozinho comigo. Por quê? Com certeza o meu espírito já tem armazenado esse tipo de experiência. Então, volta e meia, diante das dificuldades, eu peço. Peço sim, para o meu espírito abrir essa caixa. Estou precisando desse arquivo. Eu estou precisando dessa vivência, eu estou precisando dessa experiência. Não vem a minha vida mostrando como é que é, não, como é que foi, não. Vem as intuições, vem os pensamentos, vem as orientações, e de repente eu já sei. É aquela coisa de alguém que um dia disse eureka, né? Já sei como é que eu vou fazer. A gente está ali sem saber, pensando, meu Deus, como é que foi isso? Como é que eu vou resolver isso? E, de repente, parece que a ideia chegou. Pode ser o meu próprio espírito que foi buscar essas informações lá nos arquivos, ou pode ter uma sugestão aí. Mas eu sempre acredito que somos, em primeiro lugar, nós mesmos. Nós temos um potencial muito grande, nós já vivemos muita experiência, nós temos muito aprendizado, só que a gente pensa que está zeradinho aqui. Realmente, a gente nasceu para começar uma vida aqui, mas a nossa bagagem está conosco. Então, por isso que muitas vezes uma criatura entra numa função e de repente se identifica com ela de tal forma que parece que sempre e desenvolve aquilo ali rapidamente. Tem aqueles que têm dificuldade, não conseguem, muitas vezes estão tendo contato realmente pela primeira vez com aquilo ali. Mas no outro setor, ele deslancha. Então, tudo isso são as experiências que o espírito faz. Por isso que o trabalho é importante, porque a gente trabalha incessantemente em todas as reencarnações. E em todas as reencarnações, essas aquisições vão ficando conosco. Sempre gosto de lembrar, como a Emmanuel diz, o espírito é herdeiro de si mesmo. Então, quando a gente vai embora daqui, a gente pega tudo isso que a gente viveu aqui, aprendeu e diz, é meu. Arquiva-se. Numa próxima encarnação, eu já vou ter uma facilidade para lidar com essas questões, eu já vou ter habilidades,
Daí a gente vê pessoas que nunca frequentaram a escola e terem habilidades que a gente fica assim, que o estudioso não tem, né? Então, é muito importante o trabalho. Agora, essa questão do repouso, realmente é necessário, porque o corpo ele tem um limite dele, assim como a mente. Se você se excede, você precisa repousar, ou você é obrigado a ter um repouso forçado pelo adoecimento. Da mesma mente, é uma mente que não para pensar, uma mente que não faz um relaxamento, não tem um lazer, uma pessoa que não se diverte, uma pessoa que... Tudo isso, porque o lazer aqui não é ir para a rua, não. Né? Tem muito lazer que se faz. O meu lazer é que eu prefiro a minha leitura. Se eu não tiver com o livro na mão, eu estou no meio da rua, com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. Então, a leitura, eu gosto de uma boa leitura, a música, tudo isso vai trazendo harmonia para o espírito, vai trazendo paz, vai trazendo serenidade, vai relaxando, vai descansando, de tal forma que a pessoa, de repente, está completamente refeita. Exatamente. E fica aí a dica da leitura, né? O quão importante é a leitura para nós. Eu queria aproveitar toda isso que você abordou sobre essa questão da bagagem do espírito, sobre sua experiência com a questão da tecnologia que está inata em você, nunca ter frequentado uma escola, né? No campo da informática, da tecnologia. Eu tenho dois autores. Eu gosto de dois autores espíritas, que são dois pesquisadores, que já se encontram no plano espiritual, que são duas obras, principalmente também pela colocação do Gilfran, aí, que o Gilfran falou aí a questão da encarnação, fica como dica, tá? O Lamartine Palhano Júnior ele tem uma obra chamada O Significado Oculto dos Sonhos, e o Hermínio Corrêa Miranda tem uma obra chamada Alquimia da Mente. Né? Esse aí eu tenho o livro dele, leitores gostam de... É muito bom. O Lamartine e o Hermínio são pesquisadores. Então, assim, eles trazem um estudo interessante dessa questão. Nós temos aqui a personalidade Fabiano e Dora, mas tem a individualidade, que é o espírito, que traz toda essa bagagem. E nessas obras você vai perceber que eles tentam nos mostrar que em algum momento essa individualidade, com toda essa bagagem, tenta passar algo para a personalidade, dizendo assim, você tem que seguir por aqui, é assim, é assado, você já tem isso, faz assim. Estou falando aqui de uma forma mais popular, né? Mas eles trabalham essa questão, e vale muito a pena fazermos buscar essa leitura, tá? Significado Oculto dos Sonhos, de Lamartine Palhano Júnior, e Alquimia da Mente, de Hermínio Corrêa Miranda. Tá? Então vamos para a questão seguinte, dona Dora, que é a questão 683, né? Qual o limite do trabalho? Já que o repouso é uma lei também, precisamos refazer, então qual é o limite, né? Qual é o limiar, qual é a fronteira, onde é que eu me balizo para dizer que esse trabalho chegou no tempo em que eu tenho que parar para repousar? Ele fala que é o limite das forças. Deus, porém, deixou o homem livre. Olha que interessante. O limite das forças, Deus, porém, deixou o homem livre. Essa questão aqui, eu lembrei-me que existe as pessoas... Lembra que eu iniciei falando que algumas pessoas buscam no fator externo um preenchimento da sua alma, algum vazio que ela precisa desenvolver no campo moral e espiritual, mas ela ainda não conseguiu captar, ela busca em alguma coisa fora. Aí a gente já falou outras vezes que às vezes a pessoa acaba indo para um vício da bebida, acaba indo para o vício dos jogos, né? Mas tem pessoas também viciadas em trabalho. Tem pessoas também que não entendem que tem que parar um pouco para descansar, elas são viciadas em trabalho. Elas esquecem, vamos dizer, essa relação parental. Elas não se colocam, por exemplo, como dentro dessa questão da relação filho-pai, de uma relação familiar mais equilibrada, de tamanho tempo que elas colocam ao trabalho. Então é preciso a gente ter cuidado. E tudo isso é interessante que a ciência vem estudando uma coisinha chamada hábito. Lembra que Paulo de Tarso diz que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço?
À luz da psicologia moderna, são os condicionamentos que a gente vai se formando, os hábitos que a gente enraiza e acaba tendo a dificuldade quando esse hábito não é bom. E aí a ciência tem feito alguns estudos, que é interessante, tem um livro chamado O Poder do Hábito, que o autor trabalha 3 pontos interessantes, Dora, só para a gente ter essa questão do vício do trabalho, né? Ele chama de deixa, rotina e recompensa, em cima de um anseio que a gente tem. Qual é a deixa? Por exemplo, eu quero fazer atividade física, eu quero correr todo dia de manhã. Então você, como deixa para você se lembrar, você coloca aquela roupa já próxima, você põe o tênis que você vai correr já ali pertinho quando você levantar da cama, que é para você ter aquela, vou correr, tenho que fazer a corrida. E aí a rotina é exatamente o exercício em si, que você faz, mas você faz buscando uma recompensa. Que recompensa é essa? Aí vai variar da sua maturidade. Tem pessoas que querem ter um corpo bonito porque querem comprar um biquíni, querem usar um biquíni X, uma roupa assim, uma roupa assado, né? Gosta de ter um corpo, acho bonito ter um corpo delineado, enfim. Tem pessoas que dizem, não, eu quero que faça exercício porque eu gosto de comer, então para me comer bem eu preciso gastar essa caloria, né? São os vários exemplos que a gente vai tendo. E aí ele diz que para a gente mudar o hábito, e principalmente o mau hábito, ele diz que você não mexe na deixa e nem na recompensa, porque você precisa se motivar. É isso, para isso que eu quero. E aquele mau hábito, você muda a rotina. Por exemplo, o alcoólatra. Ele busca do álcool alguma relação com outras pessoas, se sentir descansado, tirar o estresse, né? Isso está lá no livro, descrito com alguns detalhes. Como é que eu mudo esse hábito de parar de beber ao ponto quando a criatura ela bebe todos os dias, né? Que ela tem o alcoolismo mesmo. Então ele diz assim, olha, a deixa e a recompensa ele não mexe. O que ele quer? Ele quer sentir envolvido com as pessoas, ele quer estar mais alegre, ele quer tirar a atenção da situação em que ele vive, o que ele passou, né? E aí, em vez dele buscar o álcool, ele altera essa rotina. E aí ele vai falar da história dos alcoólicos anônimos, que foi criado lá com uma figura chamada Bill Wilson, que desenvolveu lá, ele ajudou a desenvolver, a construir os Alcoólicos Anônimos, e é interessante a experiência dele, porque ele tinha um amigo que era alcoólatra igual a ele, e um dia esse amigo foi visitá-lo e ele preparou um suco de abacaxi com um gin para oferecer ao amigo. O amigo disse, não bebo mais. Aí o amigo disse, mas o que você fez? Porque eu estou querendo parar e não consigo. Encontrei a Deus. Aí o amigo disse, tá louco. Agora, além de alcoólatra, o alcoolismo mexeu com a cabeça dele, que ele está achando que Deus é que ajudou ele a parar de beber. E aí, um certo tempo depois desse diálogo, ele disse que ele foi internado numa clínica e na crise de abstinência que ele teve, ele estava sentindo tanta dor que ele disse assim, se Deus existe, que ele se manifeste agora, porque eu não estou mais aguentando. E ele relata que viu uma luz branca e, de repente, ele não sentiu mais dor nenhuma no corpo. Se viu em um outro local e, a partir daí, ele passou a não ingerir mais bebida e passou a desenvolver a mudança de rotina, ajudando as pessoas que queriam parar de beber. No início, os cientistas viam aqueles 12 passos dos Alcoólicos Anônimos como algo muito vinculado à religião, vinculado à espiritualidade, e eles não davam importância. Com o passar do tempo, as universidades americanas, os pesquisadores começaram a entender aqueles passos como uma das formas mais eficientes de você mudar os maus hábitos. Porque eles dizem, você pega o alcoólatra, faz com que ele se expresse diante de outras pessoas com aquele problema, ou seja, em vez dele buscar outras pessoas para beber, ele busca pessoas, aí eles têm ali uma espécie de um coordenador que vai ouvir aquela pessoa, ouvir o que ele tem a dizer. Ou seja, ele colocou lá a sua deixa, ele quer ter a sua recompensa, que é o alívio, mas em vez dele buscar no álcool, ele vai buscar no diálogo, ele vai buscar em uma outra rotina. E aí os pesquisadores começaram a falar, e aí, lógico que eles não entram muito na questão espiritual, mas veja, o cara teve um contato com o plano espiritual, ele pediu com tanta vontade que foi atendido. E veja que a gente aí pode entrar em outra temática, que seria a questão de missão, dele desenvolver, enfim. Mas o que nós estamos dizendo é que o hábito,
né? O condicionamento que a psicologia, principalmente quem estuda psicologia, quem se aprofunda, sabe que pode nos levar a termos atitudes, né, que não são boas, né, e outras que a gente consegue sim ter uma vivência mais tranquila, mas nós colocarmos nessa questão do vício do trabalho, é preciso que a criatura modifique isso, porque ela pode vir a desencarnar de tanto que ela gasta energia, de tanto que ela direciona ao trabalho, numa fuga que seja, numa busca de algo que a conforte, e ela entende que é trabalhando quase que 24 horas por dia, isso é um hábito que pode lhe causar transtornos, pode lhe trazer dificuldades orgânicas e pode levá-lo ao desenlace, né? Então, o limite das forças é esse, né, limite que a gente precisa ter no trabalho. E lembrando que Deus nos dá liberdade. Veja, olha a liberdade. A gente fala tanto na liberdade, as pessoas dizem assim, por que ninguém me disse? Por que ninguém falou? Eu disse, não, porque você era livre para você fazer as escolhas, né? Você é livre para poder ter o discernimento, para você buscar nas suas experiências. E é livre para buscar o auxílio que você entende que é importante para você nesse momento. Então a gente tem que ter essa responsabilidade com a liberdade. Porque se nós fôssemos marionetes, estaríamos reclamando, porque eu não tenho liberdade. E aí a gente tem e precisa saber fazer o bom uso dela. A gente tem visto que nesses últimos tempos as dificuldades com o trabalho estão aumentando cada vez mais, né? As pessoas estão sendo obrigadas a parar o trabalho, a recriar o trabalho, a buscar uma outra situação de vida, coisas dessa natureza. E aí a gente percebe o quanto o trabalho é importante, porque muitas pessoas, inclusive, chegam a adoecer quando perdem essa oportunidade do trabalho. Porque se for viciado, pronto. Se for aquela pessoa que mora no trabalho, eu digo mora no sentido de que fisicamente e mentalmente, né? Porque ele passa a maior parte da vida no trabalho e sai do trabalho e o trabalho vai na cabeça. E não se desliga, não se desconecta e tudo mais. Então, no momento que essa pessoa tem que se aposentar, no momento que ela tem que deixar de trabalhar, muitas vezes ela se deprime, ela adoece. A gente já ouviu falar de casos de pessoas que chegaram a tirar a própria vida porque se viram impedidas de continuar fazendo aquilo que gostavam. Então, assim, o limite das forças é no sentido de que cada um é que vai dizer o quanto suporta o trabalho. Mas não o caso de ser, vamos dizer assim, extraído todas as energias dessa criatura até o último limite, como nós vamos ver em questões seguintes. Mas, assim, a gente fica entendendo, até aqui desse estudo, que nós precisamos perceber o quanto Deus, que criou tudo e que criou todas as coisas, nos propiciou com o trabalho essa oportunidade de evolução espiritual. O trabalho não é só para a gente ganhar dinheiro. Ele possibilita que a gente tenha conforto, que a gente tenha lazer, que a gente tenha tantas e tantas coisas que a gente sabe muito bem o que são, né? Muitas vezes até é supérfluo, coisas desnecessárias, mas ele não resolve tudo. Ele não resolve tudo porque quando a gente chega nesse embate de estar indo além das nossas forças, aí nós já estamos saindo para um patamar de desequilíbrio e, com certeza, o adoecimento vem. Então, vamos pensar sobre isso. E nós vamos ficar por aqui nessas questões, Fabiano, porque nós já estamos quase no nosso tempo, e aí a gente quer encerrar deixando essas duas últimas questões sobre o trabalho para o nosso próximo estudo, lembrando que, dentro desse nosso trabalho, porque isso aqui também é trabalho, nós temos o prazer de estar estudando essa obra do livro Os Espíritos, essa terceira parte,
que vai aí nos descortinando, assim, informações, conhecimentos. Vocês viram aí que a gente começa a falar de um tema e ramifica para outras situações, né? Porque faz parte da vida, faz parte de tudo. E o trabalho também, ele ramifica em todos os nossos segmentos de vida. Aí na família, como nós já falamos, vamos falar aí na velhice, quando a gente entra nesse tipo de trabalho, se a gente não tiver cuidado, a gente não sai dele. Termina se viciando, né? Porque tem muita informação nesse sentido. Mas vamos ficar por aqui, nesse momento, nessa questão. Tudo bem, Fabiano? Perfeito, perfeito. Temos muito que aprender ainda, então realmente é importante até para a gente ir concatenando bem as ideias, né? E a gente saber aprender também o limite do trabalho, né? Tem que ter um limite aí do trabalho também. É porque outros trabalhos nos aguardam, né? A gente está aqui fazendo tem outro ali que está nos esperando, e se a gente não organiza, a gente atropela o outro, e aí, mas no fim dá tudo certo. Dá tudo certo. Bem, eu quero desejar uma boa noite a todos os amigos que nos acompanharam aqui no nosso chat, aos amigos que estão acompanhando através do Facebook, logo mais através do Instagram também, e aqueles que vão acessar ao longo da semana, ou num determinado momento da vida aí, de repente vai entrar em contato com essa informação, dizer que nós estamos estudando as leis morais e que tem um acervo aí de programas lá nesse nosso canal do YouTube SESC Crista e no canal Dora Rodrigues Espírita, que são todos os estudos que nós já estamos fazendo das leis morais até aqui. Dizer também que se você gostou do conteúdo, se você achou que foi importante esse estudo, se você acha que vai ajudar alguém, vai levar ao esclarecimento, alguém vai gostar, compartilhe. Compartilhe para que essas pessoas tenham acesso. Nosso interesse é justamente esse, divulgar a doutrina espírita, levar mais e mais pessoas o esclarecimento, a orientação, o consolo, porque a doutrina ela é consoladora e é esclarecedora. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, Fabiano, por mais uma contribuição. Que você possa estar conosco mais e mais, dando continuidade ao nosso estudo. Eu que agradeço, Dora. Mais uma vez agradeço a espiritualidade benfeitora da casa por confiar-nos e nos dar a oportunidade de crescermos juntos aqui, tá? Uma boa noite a todos. Que todos sejam abençoados pelo nosso Mestre Jesus e que possamos ter serenidade nessa caminhada que nós estamos aqui na Terra. Um grande abraço, tá? Boa noite.